A partir de Snell-Descartes, ou da lei de Snell-Descartes, analisa os ângulos dos raios refratados à medida que aumentamos o ângulo de incidência quando a luz passa do meio 1 para o meio 2, nos seguintes casos: N2 maior do que N1, N2 menor do que N1. Mostre a seguir que num dos casos, e é importante explicar qual deles, existe um ângulo limite de refração. Muito bem, a questão é relativamente simples, né? Então, é uma análise, na verdade, da lei de Snell-Descartes, né? Então, vamos lá, vamos considerar aqui a refração, né? Aqui eu tenho dois meios, né? Esse aqui é um meio cujo índice de refração é N1, este aqui, o índice de refração é N2, e agora eu considero, né, a seguinte situação. Eu tenho um raio incidente e tenho que lembrar, né, a questão da normal. Isso é sempre importante. A normal é a perpendicular aqui, né? Então, esse ângulo aqui é o ângulo que nós chamamos de θ1. E o raio, é bom a gente colocar o raio assim, né? E o raio refletido vai sair com um ângulo θ2, ele pode ser maior ou menor do que θ1. Então, vamos tomar cuidado, mas a gente vai analisar em cada caso, né, o que acontece, né? Então, θ2, né? Agora, ele sai aqui formando um ângulo que nós estamos chamando, né, de θ2. Né? Esse ângulo aqui, portanto, é o ângulo θ2. Muito bem. Esse meio tem índice de refração N1, esse meio tem índice de refração N2. Então, vamos lá. N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. Né? Então, vamos considerar dois casos, né? O primeiro deles, porque foi pedido numa ordem, mas eu posso responder, né, na realidade, em outra ordem, né? Eu gosto sempre de, para raciocinar, né, fazer uma aproximação, que fica mais fácil, mas vale sempre. Para ângulos pequenos, eu posso substituir essa lei por N1 vezes θ1 igual a N2 vezes θ2. Isso é para ângulos bem pequenos, isso aqui vale. Olha só como essa relação é mais simples, né? Basta que o ângulo seja pequeno, mas isso aqui vale sempre, né? Então, você veja o seguinte: se o meio, vamos considerar dois casos, né? Vamos ver como é pedido, em que ordem que é pedido. N1 maior do que N2, né? Então, se N1, vamos lá, se N1 é maior do que N2, né? Então, θ1, agora estou usando aquela aproximação, mas vale para seno também, né? θ1 sobre θ2, né, é igual a N2 sobre N1. Sobre N1. Né? Ora, mas como N2 é maior do que N1, né, esse número aqui, com certeza, né, ele é menor do que 1. Ele é menor do que 1. O que significa, né, que θ1 é maior do que θ2. Ou seja, nesse caso, não é essa situação. Né? Ou seja,
θ1 é menor do que N2. Ao contrário, né? É exatamente esse caso, né? θ1 é menor do que θ2. Muito bem. Então, o que nós estamos vendo? É que o raio luminoso, ele se aproxima mais, né, no meio no qual o índice de refração é maior. De forma que esse ângulo aqui, ou seja, o raio luminoso se aproxima mais, porque esse ângulo aqui é menor que esse. É exatamente esse caso. Veja, esse caso é de N1 maior do que N2. E agora, se considerarmos N2 maior do que N1, N2 maior do que N1. Agora eu prefiro desenhar diferente, fazer um outro desenho. Tá? Então, nesse outro caso, eu poderia até considerar, né, nesse caso, esse mesmo raio luminoso formando um ângulo de θ2. Mas a gente vai ver, de θ1, mas a gente vai ver que agora, esse ângulo de θ2 agora vai ser menor do que θ1. Por quê? Vamos analisar, então, esse caso, né? Esse caso aqui é θ2, no segundo caso, N2 maior do que N1. Ora, por quê? Vale de novo aquela relação, né? Só que eu posso, no caso, né, eu posso invertê-la, né? Eu posso, então, escrever que θ2, né, dividido por θ1 é igual a N1 sobre N2. Mas, nesse caso, N1 sobre N2 é menor do que 1. Consequentemente, θ2 é menor do que θ1. Reforçando a famosa regra, né? Ou seja, o feixe luminoso, ou o raio luminoso, ele vai se aproximar mais da normal à superfície, no meio no qual o índice de refração é maior. É isso que a gente conclui a partir, então, da lei de Snell-Descartes, né? Agora, vamos voltar a essa lei, não é? E vamos considerar, né, a lei de Snell-Descartes agora, vamos considerar, né, esse primeiro caso, né, onde N1 é maior do que N2. Aqui acontece uma coisa bastante curiosa, que é a seguinte: quando eu considerar esta lei, vai haver um ângulo conhecido como ângulo limite, mas nesse caso, e só nesse caso, e só nesse caso aqui, né, vamos olhar essa situação de novo, vai acontecer, né, um valor N1 vezes seno de θ, vamos chamar esse ângulo aqui de limite, que é igual a N2, né, N2 vezes o valor máximo desse ângulo aqui, né? O valor máximo desse ângulo é 90 graus, né? Então, vezes, né, seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2, mais seno de π sobre 2, 90 graus, é igual, seno de 90 graus igual a 1, portanto, igual a N2.
Portanto, o ângulo limite é dado por seno de θ limite é igual ao N2 sobre N1. Veja que N2 é menor do que N1. É menor do que N1. Nesse caso, então, nós temos aqui o caso de um ângulo limite. Quando a luz incide nesse ângulo limite, então vamos dar um destaque a esse ângulo limite. E agora, esse ângulo é o ângulo limite, θL. Acontece o seguinte, a luz sai nessa direção aqui, nessa direção. Ou seja, na direção na qual você tem um eixo contido no plano. Porque agora, esse ângulo aqui é π sobre 2, igual a 90 graus. E ele sai, portanto, nessa direção. Portanto, para cada situação, né, você pode considerar um ângulo, o limite diferente, né? Por exemplo, se a luz vier do vidro e incidir na água, esse ângulo limite, ele é igual a, estou considerando a água como sendo 1,33, né, dividido por 1,5. 1,5. Muito bem. Então, esse é, a rigor, né, o resultado do ângulo limite, né, quando um raio luminoso passa da água para o vidro. A água tem um índice de refração menor do que o do vidro. Esse é o valor, então, do ângulo limite.